Romance, um dos melhores gêneros dos animes. Tem tantas obras memoráveis: Kaguya-sama, High Score Girl, Yamada-kun, Komi-san, Horimiya. E ele, Kanojo Okarishimasu, considerado por muitos como o pior anime de romance de todos. E não é pra menos, sua própria concepção inicial de ser o anime da namorada de aluguel é uma concepção estúpida, mas que guarda um potencial próprio. E na mão de um bom autor sairia uma obra-prima de desenvolvimento de personagem. Infelizmente, não estamos lidando com um bom autor. Enfim, hoje eu tô aqui pra resumir esse anime e mostrar que dava, cara. Dava pra fazer uma história interessante, tinha um certo potencial de ser pelo menos divertido. Mas não foi o que aconteceu. A história começa com o nosso protagonista Kazuya tomando um pé na bunda da namorada. Será que ela tá dando pra outro cara? Por que eu tô ficando excitado pensando nisso? Puta que pariu, é muito pior do que eu lembrava. Por isso, nessa situação tão merda, o Kazuya acaba encontrando o tal site de aluguel de namorada. E apesar de hesitar, no fim ele acaba cedendo, marcando um encontro com uma garota de cabelo castanho, que por sorte era realmente uma namorada de aluguel, e não, sei lá, um esquema de tráfico de órgãos. Sei lá, eu não fiaria tão fácil num site desse aleatório da internet, cara. Vai, sei lá, o Putin tentando te mandar pra guerra da Ucrânia, o Maduro tentando te... Bem, com tudo isso presetado, o anime poderia muito bem ir pela rota do romântico incurável, mostrando a história de um fracassado aprendendo a evoluir como pessoa graças ao seu amor por ela. Poderíamos ver cada uma das namoradas de aluguel ensinando uma lição a ele, tendo histórias de vida trágicas. Seria uma história emocionante. No fim, o Kazuya escolheria a garota que mais combinaria com ele, a que mais passou tempo com ele e que o ensinou a lição mais valiosa. Eu amaria essa história, mas infelizmente ela não existe. Kazuya e romântico são quase antônimos. Sabe o estereótipo de protagonista masculino, jovem e meio pervertido? Tipo o Denji e o Kazuma? Esses personagens costumam enganar o público, agindo como se seus principais desejos fossem desejos sexuais, quando no fim, por dentro, o que eles realmente querem é a realização, são conexões pessoais verdadeiras. Mas não é como se eles enganassem o público com intenção, eles apenas não sabem disso. Eles são somente jovens com hormônios à flor da pele, se descobrindo nesse mundão. São personagens muito bons, pois servem também de identificação. Sério, eu tenho um amigo que é literalmente o Denji com pais presentes. Claro que à primeira vista ambos parecem meio nada a ver, mas os dois cumprem bem o seu papel, sendo um deles o de uma tragédia e o outro de uma comédia. Já o Kazuya, ele é só pervertido mesmo, foda-se. Sim, Hate a Girlfriend tem menos profundidade que uma paródia com ecchi. Uma paródia. Sendo que, cara, nesse cenário que eu imaginei do anime, eu não removeria as questões sexuais do Kazuya, até porque isso diferencia ele bastante de outros protas de romance. O máximo que a gente tem é o que? O Gojo, né? Que fica bem implícito que ele fez aquilo. E o Kazuya também fica implícito diversas vezes que ele faz isso. Muito mais do que o Gojo, eu acho. Mas voltando aos acontecimentos do anime. Ele sai com ela, que é a heroína principal da história, Chizuru Mizuhara. Ele vai com ela até o aquário, ficam conversando sobre peixes, já que era um assunto que o Kazuya entendia bem. Com isso mostrado, de novo, cenário alternativo, vamos imaginar. Com isso mostrado, eu consigo imaginar uma história sobre um cara mal compreendido, alguém com interesses diferentes, julgado pelas pessoas, mas que conhece uma garota e consegue entender ele. Alguém além de si mesmo, que lida até melhor com seus próprios defeitos. E essa do Shine, admito, é muito foda. Mas não, isso não vai pra lugar nenhum, tipo, meio foda-se essa situação. E no fim, o encontro termina e eles dão as mãos. Yay! Comparado com o tal anime de romance místico, onde eles dão as mãos na 10ª temporada, isso parece ótimo. Ele vai pra casa depois e vai aos fóruns e vê a opinião da rapaziada na Mizuhara e fica puto por perceber que era atuação. E ainda piora, pois mostra que o dinheiro que ele gastou era pra cobrir a faculdade dada a ele pelo pai dele. E então ele dá uma nota baixa pra ela, com a desculpa que ela era uma norme sem cultura por não saber o nome de um peixe. Tipo, eu entendo, é legal quando ela sabe tanto de um assunto com você e você consegue ficar conversando, tipo, Metal Gear Rising, Zero, sei lá, qualquer porra assim, GTA San Andreas. Mas tipo, foda-se. Se ela soubesse mais do que ele no assunto, ele ia ficar puta. Vamos continuar. O Kazuya então vai ter outro encontro com ela, dessa vez querendo mostrar a ela sua raiva. Mas ele não consegue, ele fica tímido, pô. Mulher bonita mexe com o coração do cara. Oh, mulher gostosa. Eu esqueci, o Kazuya só pensa com a cabeça do pau. Após o pagamento, ele cria coragem e pergunta se ela não tinha vergonha de sair com caras por dinheiro. Tipo, já é algo constrangedor de se perguntar, mas o Kazuya se supera, cara. E ela só responde que ama seu trabalho, que com isso ela conhece pessoas como ele. Ele então vai com ela fazer compras e são confundidos como um casal. E apesar da Mizuhara, né, fazer bem o seu papel, o Kazuya fica negando isso, tipo, cara, tu tá literalmente pagando pra ela fingir algo. Tá negando, tipo, porra, cara, você é idiota. Cara, o Kazuya,
Kazuya, ele emana a aura cringe do Subaru do episódio 13. O problema dele é que ele só tem isso. É sério, ele vai pegando todos os defeitos do Subaru, mas não pega uma qualidade. Vai se fuder. Cara, a gente ainda tá no primeiro episódio. Como essa merda tem 4 temporadas indo pra 5ª? Quem que tem paciência pra ver essa porra? Depois disso, eles vão pro aquário e ela demonstra lembrar o nome do peixe. Pô, da hora, né? Ela fica atenciosa com ele, né? Até chegando a estudar sobre o assunto. É tipo, tá, tu ir com uma mina falar de Jojo, aí no dia seguinte ela fala, tipo, te explicar o King Crimson. Ou os Stand da parte 8, pô, é muito foda. Não pro Kazuya, né? Porque ele começa toda uma cena no lugar. Essa é uma cena muito cringe. Por que elas se metem em namoros de mentira com pessoas que elas nem gostam? Cara, tu é igual, com a diferença que você pateticamente gasta o dinheiro da sua família. Ela pelo menos tá ganhando dinheiro, né? Mas você não. A Mizuhara leva ele pra longe e grita com ele, falando umas poucas e boas, até que ele recebe uma ligação falando que a avó dele tinha desmaiado. A Mizuhara acaba indo junto com ele pro hospital e a avó do Kazuya questiona quem era a garota. Os pais do Kazuya perguntam se era a namorada dele e logo zombam, dizendo que isso era impossível. Cara, Kazuya é um merda, mas pai desses também não ajuda, né? Você não tá ajudando. Humilhado, ele no impulso fala que ela era a namorada dele, deixando geral em choque. É, agora tu quer falar, né? A Mizuhara se apresenta, deixando a avó do Kazuya feliz. Até demais, chamando a Chizuru de saudável e boazuda. Eu tô que nem o Kazuya nessa cena, puta que pariu. Os pais do Kazuya vão embora e a avó dele pergunta se eles já transaram. É, parece que ser sem noção é meio de família. A Mizuhara responde que estava esperando a aprovação da família, e a avó então aprova e decide apresentar ela pras amigas véias dela, incluindo a avó da Mizuhara. Sabe, quando a gente tá vendo ficção, a gente tá preparado pra ver coisas reais, coisas que nunca acontecem, mas tem um limite, sabe? Tem um limite até a gente começar a questionar as coisas, tipo, é muita conveniência, cara, não dá. Em uma obra boa, eu até passaria os panos, mas só não dá, cara. Eles tentam se esconder, mas obviamente fracassam, gerando uma situação tipo Kaguya e Shirogane no depósito, só que bem pior. A avó da Mizuhara acaba encontrando os dois e chamando a avó do Kazuya, e ambas ficam bem felizes, pensando como isso poderia unir a família das duas. E depois que eles saem, eles começam a refletir sobre como lidariam com isso tudo. A Mizuhara sugere que eles apenas digam que terminaram, e o Kazuya começa a contar a lore da sua família, contando sobre como sua avó teve que cuidar dos filhos sozinha, como ela foi forte e perseverou, que ela na sua família era como uma deusa, e que o desejo dessa deusa era que ele arrumasse alguém antes dela falecer. Ele diz que era o queridinho da vovó e que gostaria de realizar o desejo dela antes dela morrer. E ele conta que até chegou a namorar por um mês, mas que, né, a garota se recusou a ver a avó dele, e no fim, acabou terminando. Além de explicar que foi assim que ele conheceu o Sai. Se desculpa por parecer carente demais, e diz que não pode ficar sozinho. A Mizuhara diz que não existe quem não se sinta solitário, que as pessoas somente disfarçam isso, que todos procuram uma forma de preencher o próprio vazio, seja com trabalho ou com alguém especial. O Kazuya diz que vai arrumar uma namorada de verdade e pedir desculpa pra avó dele. Afinal, quando ele a alugava, ela não era ela mesma. Ele pede desculpas e agradece ela, e ela fala que entende ele, que também quer ajudar sua família, mas que não pode largar esse emprego. No fim do episódio, o Kazuya muda a nota dela e fica num certo clima de otimismo até ele ir até a faculdade. Chegando lá, ele reencontra com seus amigos, que perguntam quantas ele bateu ontem. E ao olhar ao lado, ele vê ela, Mizuhara. E assim, o episódio acaba com a abertura tocando no final. Cara, 14 páginas por um episódio só. Eu estou cansado, meu Deus. Esse primeiro episódio, ele foi, tá neutro, não foi a pior coisa do mundo. Tipo, o episódio é, no geral, muito ruim, constrangedor a níveis absurdos, mas dá umas microdoses de potencial, principalmente com esse final. A última conversa sobre família que ele e ela tiveram foi uma cena boa, tipo, não é uma cena que, tipo, eu vejo e fico satisfeito. É uma cena que, tipo, tá, os padrões do que tava vindo, isso é bom, né? Mas comparar qualquer coisa de realmente qualidade, fica meio abaixo. Tinha realmente um potencial enorme, justamente por esse background emocional do protagonista. Tipo, pô, ele é um moleque que ele sempre foi meio rejeitado, dá pra criar uma história boa com isso. Porra, o Ishigami de Kaguya-sama é basicamente, ele não é tanto isso, tipo, ele é mais, não exatamente de garotas, ele era mais, tipo, sem amigos, mas, tipo, você entendeu? Dava pra fazer algo bom, dava pra desenvolver com isso, né? Mostrar como, sei lá, essa expectativa dos parentes dele, né? Da avó dele, dos pais dele, meio que afetou ele, como isso moldou a relação dele com a família, e, tipo, até a maneira que ele trata as garotas, tipo, é um ponto que poderia servir de virada pra um futuro desenvolvimento dele e até da relação com ela. Por isso, isoladamente, esse episódio acaba ficando neutro, pois ele demonstra um potencial, mas no fim do dia, ele também demonstra o que esse anime é: potencial que nunca é seguido. Ele mostra potencial, mas ele nunca é seguido, ele continua sempre na mesma merda. Todos os episódios só parecem iguais, ou quase todos. Sendo bem sincero, esse primeiro episódio, eu fui, né, por esse caminho totalmente detalhista, já que é o primeiro episódio. Eu gostaria que vocês realmente soubessem o que é Hate a Girlfriend,
porque é tão ruim. Mas no resto dos episódios eu não vou ser tão detalhista. Tirando alguns casos, né, que serão mais interessantes de ser detalhista, né? Mas tipo, episódio 2, 3, 4, não. Eles são horríveis, ainda piores, e não tem nem graça, eu não tenho nem animação pra falar. É uma porra, eu já tô assim, eu já tô morro. Enfim, bora pro próximo. E agora nós temos o que eu chamo de Trindade do Mal de Rent a Girlfriend, que são basicamente o episódio 2, 3 e 4, respectivamente. Sério, nosso padrão aqui já é baixo, e eles conseguem descer o nível de uma forma abismal. Por isso eu serei extremamente breve aqui, pois o nível é tão baixo que eu sequer tive forças para ler o roteiro. O episódio 2 pode ser definido em dois acontecimentos principais: a burrice de Mizuhara e o desconfortável reencontro com a ex. A burrice da Mizuhara é bem fácil de resumir. Basicamente surgiu a melhor oportunidade possível para acabar com esse rolo dos dois. A avó do Kazuya chegou na narrativa exata que eles queriam. Tudo que a Mizuhara precisaria era não aparecer ali, era só ficar observando de longe. Mas não, né? Afinal o anime precisa de 5 temporadas. Um 5 infelizmente não é hipérbole, mas eu amaria que fosse uma falácia, que essa merda não existisse. Agora o segundo acontecimento, além de ser pior, é mais desconfortável e se pá mais longo. Resumindo, o Kazuya e a Mizuhara foram ao encontro com os amigos do Kazuya e a ex dele tava lá. A ex dele. Primeiro eu teria de apresentar ela, Mami Nanami, ou Capeta Mami pros íntimos. Ela é praticamente a vilã do Kazuya durante a história, e apesar de eu odiar ele, eu realmente não gosto dela. Ela tem tipo uma aura de filha da puta, sabe? Além de ficar se mantendo na vida desse merda, tipo, sério, é no nível que eu sinto pena do Kazuya. Apesar do quão patético ele é, ela força demais a barra. Enfim, fica um puta clima desconfortável. Ela começa a falar do Kazuya, ela fala da libido dele, fica falando dele tipo de uma forma tão filha da puta que, cara, é muito ruim essa cena, cara, na moral. E vendo toda essa situação bizarra, a Mizuhara o defende. Legal, né? O Kazuya com certeza vai ficar feliz, ele ficou do lado da Mami. Cara, existem levels de baixa autoestima e levels de ser patético. Sendo sincero, o Mista tá certo. Resumo da ópera. Ele merece tudo isso. E o episódio acaba com ele levando a Mami pra casa. Cara, esse episódio, ele é pior que o primeiro, é desconfortável, é constrangedor e patético. Me dá desgosto de assistir esse episódio. O Kazuya é deplorável, os amigos são inconvenientes e a Mami é um insuportável sem noção. E a Mizuhara é burra. Cada dia mais eu me pergunto como é que eu vi esse anime todo em um dia, tipo, tá, já fazem 5 anos, mas porra, esse anime é muito ruim. O episódio de praia, uou, quem esperava? Tá, eu tô forçando um pouco a barra. Esse episódio é mais da Mami tentando atrapalhar o relacionamento dos dois, além do Kazuya tendo auto-reflexão, ou melhor, autopiedade. E isso é um problema constante do Kazuya. Ele sabe dos problemas que tem, mas fica apenas repetindo o quanto ele é um merda, praticamente implorando pela pena alheia. E isso é muito chato, porque ele nunca sai da autopiedade, ele nunca parte pra ação, ele nunca parte pra mudança, pra tentar melhorar alguma coisa. Porra, acha um hobby, começa a ganhar o próprio money, dá teus corre, Kazuya, tu tá na faculdade. Faculdade de quê, por sinal que esse porra faz? O anime já falou? Eu não sei porque não importa, porque a única coisa que importa pra ele é gastar dinheiro com mulher. Sendo bem sincero, esse episódio foi um grande episódio de feijoada. Nada acontece nele, mas ele ainda é ruim. Tipo, ainda é um episódio com a Mami. E pior, um episódio onde o Kazuya tenta reatar com ela. E é foda, porque ela fica dando corda pra ele também. Enfim, bora pro próximo. Esse aqui, feijoada total. Aqui temos o aprofundamento do que foi a relação do Kazuya com a Mami, deixando mais claro porque ele ainda não superou. Temos também a avó do Kazuya jogando Azur Lane e a lendária briga com o Kibi. Basicamente, na praia, o Kazuya anunciou que tava pensando em terminar com a Mizuhara. E geral, obviamente, achou isso absurdo. Mas o Kibi foi além. Ele soca o Kazuya e dá um discurso que lava um pouco a alma do espectador, eu admito. E como o Kazuya responde? Com mais autopiedade ainda. E a briga meio que acaba assim mesmo, com a Mizuhara dizendo que ele fez bem, mas porra, só eu acho que não era o momento? Tipo, calma aí, cara. Enfim, mais tarde a Mizuhara acaba passando mal e o Kazuya acaba dividindo de salvar ela de se afogar ou sair com a Mami. Felizmente ele fez a escolha certa e decidiu salvar ela, assim terminando o episódio. Com o fim dele você deve estar se perguntando, nossa, mas qual o significado do G na camisa do Kazuya? E eu lhe respondo, meu caro, G é de... É G de gay, moço. Não, cara, G é de gado, porque no fim da idade ele foi muito gado. Apesar de que, sendo bem sincero, a escolha dele do final realmente foi boa, mas a gente ainda tem cenas horríveis como essa. Tá tudo bem. Ele não faria nada. Eu confio no Kazuya. Enfim, quando se trata da primeira temporada, pra mim, esses são os piores episódios. Então podemos dizer que a parte mais difícil já passou, apesar de que eu resumi muito. É ruim, é sério. Vocês não iam querer ver, ia ser ultra maçante se eu contasse todas as cenas de merda que tem nesse anime. Enfim.
Continuando no fim do anterior, a Mizuhara acorda no meio do nada. Ela vê o Kazuya desmaiado no chão e percebe que ele a salvou. Ela tenta acordar ele, se pergunta por que ele a salvou, mesmo ela não sendo nada dele. E então vamos pra mente do Kazuya. Ele sentia que estava quase morrendo e se arrependia de não ter sido capaz de apresentar uma garota de verdade pra sua avó. Mas então o Kazuya acorda com os esforços da Mizuhara. Ela pede desculpas por ter dado trabalho e eles acabam sendo encontrados pela guarda costeira. Eles passam um tempo no hospital e nesse tempo a Mizuhara reflete sobre tudo que aconteceu. E a cena então corta pro Kazuya se reencontrando com seu brother. Valeu, irmão. Manda um abraço. Caralho, ele é dublado pelo Lugar. Foda-se o personagem, ele é só dublado pelo Lugar. Que foda. O amigo dele fala pra ele esquecer essa ideia de término, afinal ele pulou pra salvar a vida dela. Algo especial ele com certeza sentia. E depois ele manda essa. Todo o sêmen da sua vida depende dela. Sério, imaginar o Garfo mandando essa é só muito bizarro. O Kazuya vai pra casa e seus amigos postam uma foto da Mami. Resultado, punheta, com música épica ainda. E com ele apertando o mamilo. E durante o punhetão furioso, a imagem da Mizuhara começa a piscar em sua mente. Ele tenta parar de pensar nela, mas a imagem dela continua aparecendo. Mais e mais, coisas que ela disse pra ele, sua voz, tudo aquilo continuava a interromper seus pensamentos eróticos, ao ponto de substituir totalmente a presença da Mami, com ele terminando o ato pensando na Mizuhara. E sim, eu acabei de narrar uma punheta, a decadência de um homem, que vai de narrar a lore inteira da segunda season de ReZero pra punheta de universitário. It's over. E foi nesse momento que Kazuya percebeu que ele gostava da Mizuhara. E só pra falar, o Nasa percebeu isso no primeiro episódio. E ainda casou com ela, viu? Enfim, o Kazuya vai pra faculdade e acaba corando ao ver a Mizuhara. E depois disso temos uma viagem do Kazuya pras montanhas, junto com sua avó e a avó da Mizuhara. Tava previsível dessa vez, admito. A avó do Kazuya dá a chave pra ele, enquanto fala que vai dormir com a avó da Mizuhara. E quando ele vai pro quarto lá, estava a própria Mizuhara. Uou, não sei como ele não pensou nisso. É porque ele é burro, né? Bruh. Mas ela entendeu bem a ideia das avós, algo meio pais da Megumin trancando os dois. Ela tenta convencer as avós a trocar eles de quarto, dizendo que eles ainda não fizeram aquilo, mas as avós chamam eles de recatados e mandam eles mandarem ver. Puta que pariu. O Kazuya então volta pro quarto com ela, pensando no que fariam, e a Mizuhara decide que iria contar que terminaram. Ela vai até as fontes termais e encontra a avó do Kazuya, que começa a lavar as costas dela, dizendo ser uma honra lavar as costas da futura esposa do seu neto, além de pegar na bunda da Mizuhara. É clichê de cena de termais, mas caralho, isso com uma véia não dá não. A avó conta que essa viagem também foi feita pra recordar, já que era o aniversário da morte do seu marido. Ela conta que já deixou isso no passado, mas que sempre se sente meio solitária nessa data, mas que estava feliz com a amizade, né, que ela tem com a avó da Mizuhara. A Mizuhara então pergunta o que ela faria se soubesse que a Mizuhara estava mentindo sobre quem ela era. E a avó do Kazuya diz que não ligaria, pois todos têm de mentir, uma hora ou outra. E a cena então corta pra Mizuhara, dizendo não ter conseguido desfazer tudo aquilo, e que bem, era pra eles aproveitarem, né, estavam numa viagem. Ele fala então que dormiria fora do quarto, e ela fala que bem, não tinha problema eles dormirem no mesmo quarto, e assim o episódio acaba. Sendo bem sincero, comparativamente, né, o que a gente acabou de ver, não foi tão ruim. Quer dizer, eu tive que narrar uma punheta, mas de resto, comparado ao resto, ele tem um saldo positivo. Tipo uma nota 4, não é uma nota negativa, não é um eu quero que o autor vá pro inferno.com.br. Já o 6, continuação direta, com o Kazuya tendo pensamentos eróticos fora de realidade. Mas a própria Mizuhara acaba entendendo a situação e dá um puta chute nele, além de ameaçar ir pra cima dele com o judiciário de Tóquio. Eu já deitei mais reação direito, cara, eu já tô morto depois de... Durante a noite, o Kazuya se pergunta o que ela acha dele, além de perguntar por que ela o salvou. Ele reflete sobre a maturidade da Mizuhara e como ela era diferente dele e como ele adoraria conhecer ela melhor. Ele pergunta se eles realmente precisavam terminar. Diz que entende que ele era um lixo, mas que quando tava com ela, ele se sentia diferente. Ele sentia que seria capaz de mudar, de ser alguém melhor. Ele sabe que acabou gerando um problema grande pra ela e tá preparado pra resolver isso, mas pede pra continuar com ela. E ela aceita, mostrando que ainda estava acordada. Ela fala que a função das namoradas de aluguel muitas vezes é ajudar os caras a se tornarem pessoas melhores e que essa mentira vai precisar acabar, mas tem de ser no momento certo pra não acabar machucando as avós. Conversa bonita, hein? Mas daria pra ser facilmente cortada, já que no fim tudo terminou em feijoada, com a única mudança sendo que eles decidiram não terminar por agora. Sério, esse anime tem um grande problema com feijoada, nada nunca acontece. Cara, eu tô vendo Cavaleiro do Zodíaco original e Digimon Advent, um anime de 85 e um de 99. E mesmo sendo animes velhos, onde em muitos momentos você tem mais silêncio, as coisas acontecem, a história anda. E tá, são gêneros de história diferentes, mas no fim de tudo estamos vendo uma comédia romântica, que não tem comédia, relativo, e muito menos romance. Enfim, a cena então mostra o amigo do Kazuya
Kazuya, frustrado por eles terem reatado. Ele passou de amigo brabo pra talarico em um episódio. Cara, tem a decência de pelo menos não demonstrar isso. A Mami então olha pra eles de longe, cheia de ódio, e a cena corta pra eles conversando. O Kazuya pergunta a ela se um dia ele arrumaria uma namorada, e ela fala que seria difícil, mas que ele deveria ser positivo, pois ir pra batalha já pensando na derrota não dá certo. E ela tá certa, essa atitude derrotista dele não ajudava em porra nenhuma. O amigo do Kazuya então acaba chamando ambos pro encontro duplo, e o Kazuya não consegue negar. E mais tarde o Kazuya acaba esbarrando nela, a terceira garota do anime, Ruka, que xinga ele e acaba saindo correndo dali. O Kazuya e a Mizuhara então vão ao encontro em duplo e a tal Ruka estava lá, agindo de uma forma totalmente diferente. Já spoilando, ela é uma namorada de aluguel, igual a Mizuhara. Eles vão numa brincadeira de escalada e no fim o Kazuya e o amigo ficam só olhando elas, ficam secando o corpo dela. O Kazuya não entende como um amigo dele foi capaz de arrumar uma namorada e fica lá meio na bad. A Mizuhara então pergunta se ele ainda tava triste pela Mami. Ela diz pra ele não deixar isso consumir ele e dá um guaraná pra ele. A Ruka então chama a Chizuru pra uma conversa a sós, perguntando se ela era uma namorada de aluguel. A Mizuhara então conta pro Kazuya que a Ruka descobriu e eles ficam se perguntando o que houve. Que situação. A Mizuhara vai tentar falar pra Ruka que eles são de verdade, a Ruka manda eles se beijarem e ela tenta meio que falsificar um beijo, mas a Ruka não é burra e o Kazuya acaba tendo que cobrir pra ela, né, com ela saindo pra ver a vovó. E o Kazuya acaba voltando com o Kuriko, ele falando da importância de namoradas pra universitários. O Kazuya se despede dos dois e começa a ter um monólogo sobre como lidar com isso. E a Ruka pega ele no flagra. Eu nem vou culpar ele dessa vez, porque puta que pariu, a mina é psicopata, tá seguindo o cara. Essa aí não dá, porra. A partir daqui os episódios começam a ficar pelo menos mais engraçados. Finalmente dá pra se divertir. E é isso. Acabou. O episódio 6, pelo menos. A gente ainda tem metade do anime pra cobrir. O episódio começa com um acidental tocar de seios. Eles brigam, mas no fim ela assume que não vai falar pro Kuri, que ela só tava querendo zoar com eles. O Kazuya então pergunta como ela descobriu, e ela pergunta o motivo dele ter alugado a Mizuhara. Ele explica toda a situação e pede pra ela prometer não contar a ninguém. Eu tinha certeza de que quem alugava a namorada era superficial e fútil. É aqui que eu começo o self-insert. Ela sai correndo e acaba caindo da escada junto com o Kazuya, que foi tentar proteger ela. O Kazuya implora pra ela não fazer nada, não por ele, mas pela Mizuhara. Ele diz que ela até pode ser de aluguel, mas que a Mizuhara é a melhor namorada que existe. E com isso a Ruka finalmente assume ser uma namorada de aluguel. E então a abertura toca. Após a abertura nós temos o Kazuya e a Mizuhara falando do assunto. E depois o Kazuya acaba se encontrando com a Ruka. O Kazuya pergunta o que ela tava fazendo na faculdade dele. E ela diz que veio pra ver ele. O Kazuya vê o Kuri de longe, então leva a Ruka pra um lugar afastado. A Ruka então fala pra ele abraçar ela. E o Kuri acaba abrindo a porta. Os dois se escondem embaixo da mesa. E a Ruka pega o celular pra verificar os batimentos cardíacos. No fim, o Kuri vai embora e o Kazuya vai dar um esporro na Ruka. Porque, pô, olha a situação que ela tá metendo ele. Ela se desculpa e no fim o Kuri volta. O Kazuya tenta apaziguar, mas a Ruka agradece pelo aluguel ao Kuri. Cara, eu sei que essa cena pede um self-insert fudido, mas é engraçado, eu admito. Depois de 7 episódios de uma comédia romântica, eu ri, amigo. Finalmente. O Kazuya vai conversar com a Mizuhara sobre a situação e como era estranha a maneira que a Ruka o tratou. E no fim, a Ruka aparece e descobre que, né, o Kazuya e a Mizuhara são vizinhos. Ela pergunta por que eles são tão próximos e promete não contar nada a ninguém, desde que o Kazuya namorasse ela. Sim, a Ruka tá apaixonada pelo Kazuya. Basicamente, depois da situação dos dois, o coração dela começou a acelerar muito quando próxima dele. E bem, vamos pro backstory da Ruka. Ela desde pequena tinha um problema no coração. Basicamente, sempre que ela se empolgava demais, ela perdia o fôlego. Por conta disso, sua vida sempre foi monótona. Ela via as pessoas vivendo, tendo altas emoções, enquanto ela era tipo, sei lá, uma adolescente média no ano novo, toda depressa. Ela via as garotas falando de relacionamento e se sentia alheia ao conceito. Ela não sabia o que era amar, sentia seu coração acelerar, queria estar perto. Ela não entendia nenhum desses sentimentos. Era tudo bem alienígena, bem estranho. Um dia ela acabou descobrindo um site de namorada de aluguel, pensando que isso poderia solucionar o seu problema. Porém, ninguém fazia seu coração pulsar. Ninguém, menos o Kazuya. O Kazuya, seja com seu jeito estranho, seja pela maneira que ele se importa com as pessoas, ele no fim fez ela sentir algo que ninguém fez. Ele fez com que seu coração congelado há anos finalmente derretesse de amores. Carai, dramatizei, boy. A Ruka então se declara pra ele, deixando ele confuso. E ela explica que, depois de ver o quanto ele se importa com a Chizuru, mesmo ela não sendo de verdade, fez ela imaginar como ele seria com uma de verdade. Ela pede novamente que ele saia com ela, e essa cena acontece. Apareceu, né, mercenária? Mizuhara Luan gameplay confirmado. A Mizuhara fala que eles estavam sendo obrigados a estar nessa situação. E a Ruka manda É que o Kazuya pegou nos meus peitos com bastante gosto. A Mizuhara fica incrédula com isso e a Ruka vai ainda mais longe.
Me jogou no chão. O Kazuya tenta resolver na conversa, mas a Ruka briga pela Mizuhara ter entrado no apartamento dele. Ela se agarra ao Kazuya e fica nessa briga bizarra. A Mizuhara e o Kazuya então vão tentar conversar a sós. Ela pergunta como o Kazuya se sente com a Ruka, e ele diz não saber como se sente. Afinal de contas, era a primeira vez que uma garota havia se declarado pra ele. Ele não sabia lidar com isso. Claro, ele achava ela bonita, mas tipo, porra, ela tava com o Kuri, tipo, podia até não ser real, mas pô, imagina o Kuri vendo essa situação, tipo, complicado, cara. Ele não achava isso certo, ele não é talarico, ele não é um merda. Ele é um merda, mas não nesse nível. Calma aí, existem níveis de merda. Existem níveis. O Kazuya ainda não atingiu o máximo. Não, peraí, eu lembrei do cena do mangá. Ele atingiu. A Mizuhara fala pra ele não ficar com ela, pois uma relação que começa com chantagem não é uma relação sincera. O Kazuya então fala que eles deveriam contar a verdade pro Kuri e pede pra Mizuhara enrolar a Ruka. Porém, quando ele tenta fugir do lugar, a Ruka aparece, ele só cai no chão. A Chizuru pergunta a Ruka se ela realmente queria o Kazuya, e ela diz que o Kazuya era quem ela procurou a vida toda e que a Chizuru jamais entenderia. A Ruka vai correndo até o Kazuya desesperada pra namorar com ele. O Kazuya se desculpa pelo mal entendido, dizendo pra ela descontar nele fisicamente. Ele diz que não pode ignorar o sentimento de seu amigo, que não conseguiria namorar ela, e ela então começa a chorar. Ela diz que sabia que ele a odiaria, mas não esperava que eles fossem tão unidos. Ela diz que sabe que ele gosta da Chizuru e que não tá pedindo pra ele se apaixonar por ela, e que tudo bem se for só como um teste, mas que ele desse uma chance a ela. A Mizuhara então fala pro Kazuya aceitar. Diz que ela realmente deve gostar do Kazuya, porque ela chorou e teve lágrima. Ela diz que a Ruka não vai desistir até conseguir sair com ele. E assim o episódio acaba, né? Mostrando a Andy com o backstory da Ruka e com o Kazuya aceitando a Ruka. Cara, finalmente um episódio bom, tipo, legitimamente bom pros padrões de Hate a Girlfriend. Paulinho da edição aqui pra dizer, é só pelos padrões de Hate a Girlfriend mesmo, porque sendo bem sincero, deve ter sido a parte mais chata de editar, foi essa. Puta que pariu. Porque você não tem raiva, você não realmente gosta, é só nada. É o primeiro episódio que eu sinto estar realmente vendo uma comédia romântica. E isso é preocupante, porque é o episódio 7. De uma comédia romântica. Porra, não dá. Claro, tipo, esse episódio ele veio com os primeiros sinais do self-insert do autor, né? E conforme a obra vai avançando, vai aumentando. Mas, no momento, dá pra relevar, dá pra lidar, é tranquilo. É vibe, é tranquilo, é engraçado. Deu uma risadinha, hihihi. Não levei vantagem. É só desvantagem assistir esse anime, na verdade. É horrível. A situação com a Ruka é meio forçada, embora ela pareça em muitos aspectos com a situação da Rem. Temos uma personagem fria, passado triste, tendo seu coração aquecido por um cara inesperado e meio bocó, meio idiota. No caso da Rem, é justificável. O Subaru salvou a vida dela, mesmo sendo infinitamente mais fraco, teve toda aquela questão, aí falou exatamente o que ela queria ouvir no momento exato que ela queria, com as palavras exatas, a pessoa exata que ela queria, pô, tem toda essa situação e tal. E no caso da Rem, a gente tem um vislumbre muito maior da personalidade e do passado dela. A gente tem um flashback do passado dela, toda a questão, ela tem drama familiar com a irmã. Qual o drama familiar da Ruka? Não tem, não que precisa. A Rem, ela tem essa profundidade a mais, a gente passa mais tempo vendo a Rem, a gente tem mais da personalidade da Rem, tem mais do passado, enquanto a Ruka passou por pouco tempo, tipo 2 episódios e uma ending, é isso, né? Mas enfim, apesar da Ruka ser obviamente pior, ainda é simpatizável, dá pra você entender mais ou menos o lado dela, tanto que na época que eu assisti Hate a Girlfriend, 2021, final de 2021, época que tava lançando Stone Ocean, eu fiquei do lado da Ruka, né, e não tinha entendido tão bem o lado do Kazuya, embora hoje em dia eu consiga entender mais, o que é engraçado, porque cara, na época eu vi o que? 3 animes com um triângulo amoroso, era 3, e dos 3 só ReZero eu entendi ambos os lados, mas enfim, bora pro próximo. Minha garganta fudida, eu gravei o áudio de Jojo. O episódio 8 começa com o Kazuya incrédulo com a quantidade de mensagens da Ruka e com as exigências dela, com ela até mesmo exigindo que ele curta todos os tweets dela, tipo, caralho. Ele começa a refletir sobre a maneira que a Chizuru via e começa a imaginar ela pelada. Depois ele bate uma, ok. A Ruka então aparece do nada na universidade do Kazuya. O Kazuya implora pra ela não deixar o Kuri saber disso, e ela aceita e depois chama ele pro encontro. A cena então corta pro Kazuya em casa, refletindo sobre o Natal e sobre as mensagens dos seus amigos. Literalmente eu. Ele começa a se imaginar passando o Natal com a Mizuhara e vendo se conseguiria reservar ela pro Natal. Mas ele não consegue e começa a refletir sobre o porquê da Chizuru trabalhar com isso. No fim do dia, ele só decide dormir mesmo, pensando sobre como ele acabaria passando mais um Natal sozinho. No dia seguinte, ele acaba encontrando a Chizuru na rua, indo ao encontro, ficando constrangido por ver ela trabalhando. Ele então se faz a pergunta ultimate: teria Mizuhara um namorado? Ficando completamente abalado com a possibilidade e já tomando ela como uma verdade absoluta. O
que, de certa forma, cara, poderia ser verdade, já que no Brasil, né, a gente sempre, por exemplo, quem vem do OnlyFans tem namorado, fala de Sonic. Calma aí, sem treta, briga com gordos imensos, não mencionarei nome. Porra, briga com gordos imensos já entrega tudo. Ele começa a pensar como ele não sabe de nada sobre a Chizuru, caindo numa noia dos próprios pensamentos. É foda, Kazuya. Em partes eu até te entendo. Ele começa... Não, agora eu não entendo, não. Eu não entendo essa parte, porra. Ele começa a imaginar ela e o cara se pegando. Ah, cara, já virou rotina essa porra, já não dá mais. Mas eu vou... Uma defesa a ele. Muito difícil de fazer essa defesa, viu? Ele não se citou dessa vez. Se isso continuasse, ele não se citando já seria uma evolução, porque temporadas seguintes a gente sabe o que acontece. É foda. Continuando, porque eu não quero continuar nessa porra. Continuando, porque eu realmente não quero continuar nessa porra. Eu falo que... Nossa, eu vou identificar nessa parte. Aí ele manda uma dessa. Ah, vai tomar no cu, Kazuya. Vai tomar no cu, você não merece nada. Ele então volta à realidade, pensando que talvez ele só fosse um cliente dela. Ela ser tão carinhosa com os clientes, enquanto namora um cara gostoso desse na vida real. Kazuya, viado confirmado? O jogo estava certo. Vai lá, Kazuya! Consegui, Chizuru Mizuhara! Sem gostosa, não te dá o direito de fazer o que quer, não! Vou fazer isso. Caralho, o Kazuya é muito fã de VTubers bizarro antes dos VTubers existirem. Visto que, né, VTubers ficaram populares meses depois do anime de Hate a Girlfriend sair. Sei lá, vai que já tinha algumas... Já existia, mas não era popular, não era gigante. Nem hoje em dia é gigante, né? Teve o pico e a queda. Nossa, por que eu tô falando de VTuber, cara? Rolou live, Galgura, essas porra. Ok, volta ao assunto. É que o anime é tão ruim que eu fico puxando pra outros assuntos. Porque é muito mais interessante falar de qualquer merda. Eu vou falar, sei lá, aumentar um ônibus. Ah, foda-se. Continua. Ele continua seguindo eles, vendo até um filme com eles. Um filme que ele desgostou. Caralho, Kazuya, era melhor só ter ficado em casa. Você teria muito mais do que fazer. Ele começa a se sentir mal pelo que tá fazendo, mas ele continua seguindo. E a maneira que ambos os conversam deixa ainda mais parecendo que são um casal. Percebendo isso, ele decide que deveria ir embora, enquanto continua nas imaginações malditas. Já é rotina, mas vai tomar no cu, Kazuya. Eu não aguento mais, cara. Quer fazer essas coisas? Faz, mas vai que não o Gojo bom, né? Que é o de Wakana Gojo, né? Ele então chora e vai pro banheiro e reflete novamente sobre o que ele tá fazendo da vida. Que realmente não é uma coisa muito boa. Perseguir os outros. Uau. Até que o próprio cara aparece no banheiro e começa a falar sobre a Chizuru. Garota extremamente bonita, por fora e por dentro. Como é que é? Órgãos, meu amigo, órgãos. O pulmão dela é muito saudável. O Kazuya fica tentando entender do que o cara tá falando, pensando que ele quer tirar vantagem dela. Ele fica numa pira esquizo de defender a Mizuhara do cara e cai na frente dela. Porra, cara, isso é só muito ridículo. Ah, cara. Ridículo. Bad. O Kazuya pergunta se eles iam se beijar e ela esclarece a situação. Basicamente, a Mizuhara tem aspirações pra ser atriz e por isso ela trabalha como namorada de aluguel. Tanto pelo preço do curso, que é muito caro. Aí você tem que trabalhar de outra coisa pra pagar, tipo, sei lá, Matoso pagando curso de dublagem com vídeo no YouTube. Só que o trabalho aqui é meio diferente. No fim do dia, ela acaba deixando o Kazuya super constrangido, já que ele basicamente só foi cringe e idiota o episódio todo. Cringe criminoso, né? Mas Kazuya, porra, Kazuya é incapaz, cara. Vai tomar no cu, esse cara é muito bizarro. O cara é muito... É nível de fracasso que não dá, cara. Eu acho que Shinji do Evangelion, não sei porque eu não sei Evangelion, mas acho que talvez o Shinji de Evangelion teria se dado melhor. Porque, porra... Tá, aí eu forcei a barra, mas o Shinji pelo menos tem 20 bilhões de motivos. Kazuya tem pais presentes. Shinji não. É isso. Argumentos. Argumentação eloquente. O Kazuya então se desculpa pra ela e reflete novamente sobre a diferença de maturidade massiva entre ambos. Ela então dá um presente de Natal pra ele, uma capinha de celular com peixe. Basicamente ela tava pedindo a ajuda do cara pra comprar presente pra ele. Ela só quer botar sal na ferida, né? Tá botando sal na afta dele. Eu não sei se ele tá com afta, porque eu tô com afta. Gravar áudio com afta não é fácil. Porra, não gravem áudio com afta. E ela acaba dando então um presente da maneira mais tsundere possível, deixando o Kazuya emocionado, fazendo ele começar a chorar. Afinal de contas, era a primeira vez que em um Natal, uma garota havia pensado nele, ao ponto de dar um presente. Ela então se senta ao lado dele, e ele reflete sobre como a presença da Chizuru mudou a sua vida. E assim o episódio acaba. Fede a filler. Sério, fede muito a filler essa porra. O episódio inteiro é ele noiando sobre o cara e a mina e tipo, porra, cara, eu não precisava ver ele se imaginando um corno de novo. Foda que eu edito o anime. O anime não. Eu não edito o anime. Eu edito o vídeo, então eu tenho que ficar revendo essas merdas de cena o tempo todo. Eu não aguento mais, socorro.
Enfim, é isso. Chegou no ponto morte da Sayori de repetição. Sabe quando você já viu uma coisa tantas vezes que já nem te afeta mais direito? A morte da Sayori foi assim comigo, eu lembro que eu tinha 12 anos. Eu fui ver um cara ensinando como salvar todas as garotas. Ele era muito burro, ele matou a Sayori 500 vezes. Cara, eu vi tantas vezes a Sayori morrendo que antes, tipo, eu ficava até meio desconfortável. Pô, tinha 12 anos, a menina lá se matando no jogo. Eu ficava meio desconfortável. Hoje em dia, foda-se, é piada, porque... eu vi tantas vezes que o bagulho já nem me afeta mais. O final, tipo, foi meio emotivo, né? O final, esse episódio, sim, foi. Mas o sentimento de avanço foi menor que um episódio de Komi-san. Eu sinto que episódios de Komi-san são mais avançamentos de romance. E Komi-san nem foca em avançar romance. Komi-san é mais comédia. É isso. No episódio 9, o Kazuya finalmente arruma um emprego, a maior vitória dele até então. Ele volta pra casa felizão pelo presente da Mizuhara e até se pergunta se ela sentia algo por ele. Isso até ele ver os fóruns, todos os clientes dela ganharam presente. É o que? A assinatura do Seja Membro? É foda, Kazuya. Não sobra nada. O Kazuya vai conversar com ela sobre isso, sobre como os clientes dela poderiam acabar confundindo as coisas. Que é um ponto válido, ainda mais que ele conversou na moral, sem ser totalmente estúpido. Além de toda a questão, tipo, o cara ele tá ganhando presente, mas ele não sabe que tá todo mundo ganhando presente. E ela argumenta que isso é normal, por ser uma namorada, e pergunta se ele tá apaixonado por ela. Caralho, ela é muito lerda, né? Percebeu só agora, fia. E ele responde que não, e ela surpreendentemente acredita. Dizendo que só são os dois, só seria diferente se ele gostasse dela. Ela é realmente uma pessoa que ele tava 100% falando a verdade, ele não gosta dela, ele fez tudo aquilo por nada. Porra, ela não tem capacidade de reflexão, caralho, ele salvou tua vida. Ele salvou tua vida sendo um gado fudido que tava querendo outra, ele salvou tua vida e nem quer mais a outra, tipo, correlacione. E no fim eles acabam encontrando a Ruka, que leva o Kazuya pro encontro, mas o Kazuya continua pensando na situação dele com a Mizuhara. A Ruka então veda ele e acaba levando ele pra cama. Calma aí, cara, tão rápido demais. O Kazuya tenta fugir, mas ela trancou ele no motel. A Ruka fica pistola pra cima dele, mandando ele explicar a situação da Chizuru. Então ela não fez isso por sexo, ela não ia dar uma estudada no Kazuya. Ela só tirou meia por causa de conforto, né? Kazuya vendo ela tirar a meia. Ela pergunta os detalhes da história, o Kazuya explica e ela dá um tapa na cara dele, tipo assim, não sei se sai barulho. Dar tapa na própria cara é meio idiota também, ainda mais que eu tô com afta. Sim, esse áudio também está sendo gravado com afta. Dizendo que ele não pode manter essa mentira pra sempre, até a velhice. E é engraçado que mostra até a imagem dos dois velhos. Ela argumenta que eles não têm um futuro juntos e que ele deveria apresentar a Ruka pra avó. O Kazuya fala que ele perderia a confiança da avó apresentando uma namorada nova. E a Ruka argumenta que ele não consegue transar com a Chizuru e que a Chizuru não continuará a gloriosa linhagem do Kazuya. Caralho, se essa é a linhagem gloriosa, eu nem quero ver a bastarda, a arrombada, a linhagem merda, tipo, caralho. E ela também mostra que estaria disposta a tudo, tipo, muito atacante. Ruka atacante. Ele corre pro banheiro e ela olha diretamente pro celular dele. O Kazuya começa a noiar no chão do banheiro, pensando ser fiel ao sorriso da Mizuhara. E ele então sai do banheiro e estava sozinho. E a cena corta pro ano novo, com o Kazuya saindo com a Mizuhara e com as avós. Eles iriam passar o ano novo juntos e do nada a Ruka aparece por trás. Sim, do nada. Ela abraça a avó do Kazuya no foda-se. A avó do Kazuya pergunta como a Ruka conheceu o Kazuya. E ele inventa na hora que, né, ela era amiga da Mizuhara. Mas a Ruka quebra isso falando que namora com ele. Na moral, Ruka, vai tomar no cu. A avó do Kazuya fala pra entrarem na frente, porque ela iria conversar com o Kazuya. Ela dá um tapa no Kazuya, perguntando se ele tava traindo a Chizuru. E ele dá uma desculpa, um migué, falando que a Ruka é mentirosa. E ainda mais difícil acreditar que duas garotas diferentes iriam querer você. É brutal, Kazuya, mas funciona. No banheiro feminino, a Mizuhara e a Ruka brigam, e a Ruka pega nos seios da Mizuhara, perguntando se ela gosta do Kazuya, falando pra ela se afastar do Kazuya, se ela não leva a sério a relação com ele. E a cena então corta pro jantar em família, com a Ruka flertando com o Kazuya. Situação desconfortável, né? Situação bonita, só que não, bonito ao reverso. A avó do Kazuya pergunta pra Mizuhara como ela aguenta a Ruka. E a cena corta pra Ruka pistola sobre a história dela ser mentirosa. Ela pega na mão do Kazuya e fala como era injusto pra ela. E mais tarde o pai do Kazuya conta que a Ruka e a avó dele estão juntas em outro lugar. O Kazuya e a Mizuhara se separam pra procurar, enquanto a Ruka tenta falar a verdade pra avó do Kazuya. A avó do Kazuya fala que tá feliz por ter conhecido uma amiga da Chizuru. E ela pergunta sobre as amizades da Mizuhara, de seu tempo livre, do que gosta e não gosta, e do que a faz rir. Isso deixa a Ruka emocionada, ao perceber que a avó do Kazuya não queria uma noiva, né? E sim a
Mizuhara como noiva pro neto. A Mizuhara alcança a avó do Kazuya e leva ela de volta pro templo. A Ruka vai tirar a sorte do ano novo, que basicamente diz pra ela não apressar as coisas. E o Kazuya pede desculpa pela situação e agradece por ela não ter falado nada, tirando ela ter gerado a confusão que gerou o Ruka mentirosa da Silva. Vamos continuar. A Ruka então fala pro Kazuya não beijar e nem agarrar a Chizuru, e que ela não iria desistir. Que situação, né? Que situação. O famoso Kupix. Não, calma aí. A Chizuru olha a própria sorte, que fala basicamente a mesma coisa, com foco nela não ser egoísta. E o episódio acaba bem fraco esse, viu? Não tem nem coisa muito de eu deixar pistola, não tem coisa, divertida, não tem cena engraçada, não tem nada. A gente agora foi só oferecendo cada vez menos conteúdo. Que por isso eu tô tentando imitar o Nando Moro imitando o Felipe Neto. Pô, é essa? Tinha que ele vir mexer com o conteúdo. Mexer com o conteúdo. Deixa o like. Se você não deixou, você viu até essa parte, não deixou o like, por favor, cara. Só o sacrifício de estar vendo essa merda de anime já é merecido um like, cara. Por favor. O episódio começa com a contratação da Ruka no emprego do Kazuya, com ela acusando ele de assédio. Por quê, cara? A cena corta pro Kazuya conversando com uns amigos sobre o Kuri, que ele parecia meio pra baixo. E eles mostram a conta privada do Kuri, mostrando que ele tá sofrendo por mulher, que tá preferindo Masayuki a mulher. Que porra é Masayuki? É GTA indonésio? É mod novo do Minecraft? É o cantor das músicas de Kaguya-sama, caralho. Eu não sei se foi uma referência proposital, mas eu sabia que eu tava reconhecendo esse nome. Os amigos do Kazuya perguntam se ele tava sabendo de algo e ele só disfarça. O Kazuya vai falar com a Ruka sobre a situação do Kuribayashi, mas ela meio que não se importa. Ela diz que foi necessário romper com ele pra impedir que ele se apaixonasse por ela. Tá, mas não foi exatamente isso que aconteceu? E sim, tá certo. Cara, o Kazuya só foi substituído hardware, impressão minha. O Kazuya recebe o primeiro pagamento e fica pensando em gastar com a Mizuhara. Porra, cara, tanta coisa pra gastar, tipo... Pero o Kazuya não tem interesse além de peixes e Mizuhara. Imagina se a Mizuhara fosse um peixe, ou que foda. Ele começa a refletir sobre o momento que ele ficou se exibindo com a Mizuhara, como isso pode ter afetado o Kuri. E começa a imaginar o Kuri idoso morrendo sozinho, sem ter conseguido uma namorada. O que é engraçado que, apesar de todos os defeitos do Kazuya, ele nunca teve essa paranoia para consigo. Ele nunca se imaginou velho e sem ninguém. Então o Kazuya decide alugar a Mizuhara pro Kuri. Sim, eles revelaram o segredo pro Kuri. Mas tipo, caralho, eles não pensam nas consequências. Tipo, o Kuri chonou na Ruka. Qual a chance de não acontecer com a Mizuhara? O Kazuya tá praticamente criando um rival amoroso pra ele mesmo. Apesar de que, eu entendo, as intenções dele são boas. O Kuri e a Mizuhara acabam tendo um encontro juntos, apesar dos pesares. O Kuri então fala isso. Fala sério, homem é tudo idiota. Fale por si, amigo. Por tu e por todos os malucos no universo de Agora, que os caras tá foda, viu? Anime do feminismo. Ele fala sobre a questão das namoradas de aluguel e de homens acabarem se apaixonando quando elas são lindas. Cara, é o equivalente da vida real do maluco que se apaixona por VTuber. A Mizuhara diz gostar dos homens, que mesmo tendo seus lados infantis, eles têm um lado romântico. Que ser realista pode ser difícil, mas que ser sonhador é 1000 vezes mais complicado. Parece aquelas frases prontas. Que como namoradas de aluguel não podem fazer nada, mas quando a barra aperta, elas podem ser um curativo pro machucado. Realmente, aquelas frases bem merda. No fim do dia, o Kuri agradece a ela e o Kazuya revela que tava observando tudo. Caralho, que climão. O Kazuya então explica a situação pro Kuri, que acaba rindo da cara do Kazuya, feliz por... Bem, eles são meio que iguais, né? Os caras são brother por um motivo. Eles começam então a discutir qual das garotas é mais gostosa. É isso. Eles se despedem e o Kuri pergunta pra Chizuru se ela se apaixonaria por um cliente. E ela lembra do pedido do Kazuya pra ela ajudar o Kuri, porque ele temia que o Kuri ficasse misógino. Kuri Goku misógino. Ele disse que qualquer um que saísse com ela iria querer ter uma namorada e ela quando já ter problema com clientes misógino. O cara tem que achar clipe no Silvio Santos. Eu sou misógino. Esse clipe do Silvio Santos é muito bom. Tem clipe que não daria pra colocar, né? Tem clipe dele mandando hi. Calma aí. O cliente da Mizuhara é tipo um trend do futuro. Ela pergunta se ele tem certeza disso e ele disse que um dia vai precisar falar pros outros, além de chamar ela de Rank S, Mizuhara no solo leveling pound. Ela responde a pergunta do Kuri, deixando meio em aberto. E no dia seguinte o Kuri chama o Kazuya pra ir pro bar. O Kazuya é chamado pela Mizuhara e os peixes do Kazuya criticam ele. A Mizuhara fala que precisa da ajuda dele, que precisava que ele alugasse uma garota pra ajudar ela a praticar. E ela também pergunta sobre a Mami. Obrigado por lembrar dela, eu já tinha esquecido dessa arrombada nesse ponto da história. Ele fala que nem sabe mais se gosta dela, mas que jurou fazer ela feliz, que apagar esse sentimento do nada só pareceria superficial demais. Eu entendo o ponto dele, ainda mais que na cabeça dele ela ainda sente algo por ele. Ah, cara, ele tá sendo iludido.
vida, é complicado. Ela fala que ele pode sair com ela, até esquecer a Mami. E o Kazuya pergunta se tava tudo bem, eles conversarem na varanda. E o episódio acaba. Sim, praticamente o episódio inteiro foi o encontro do amigo dele. Mas isso é normal, né? Não tem nada muito a comentar. É isso. O episódio começa nos apresentando ela, Sakura Sawa Sumi, a lendária personagem dublada por ninguém menos, ninguém mais que Rii Takahashi. Quem é Rii Takahashi, você me pergunta? Nada, só a seiyuu da Ai de Oshinoko, da Tomo de Tomo-chan, da Anzu de Romantic Killer, além da Megumin não 13 e da Emília. Enfim, o anime apresenta ela como uma garota bem suave e tranquila. A garota tímida e educada. Uma garota que ama história japonesa, apesar de não gostar de relações internacionais. O que é engraçado, se você considerar que o Japão tava fazendo uma certa parte da história, né, Segunda Guerra, mas enfim. A gente continua vendo a rotina dela como namorada de aluguel, como uma garota tímida. O anime também mostra como ela admira Mizuhara, além de falar a idade da Mizuhara. 19 anos. Carai, ela tinha a minha idade, ou tinha, né? Porque, sei lá, cara, até esse vídeo sair, provavelmente eu já vou estar com 20. Bizarro, eu me sinto velho. Olha que eu assisti o anime, eu tinha tipo 15 anos. O anime fica meio nessa vibe de entrevista, então pergunta a Mizuhara a visão dela sobre a Sumi. Ela fala da timidez e da falta de autoconfiança da Sumi. E assim, toda essa vibe de entrevista acaba, com o Kazuya encontrando a Sumi. Ele pergunta se a Mizuhara falou dele, ela responde com sinais, ela simplesmente não consegue falar. É escrachado assim mesmo. Ele tenta puxar assunto com ela, mas não consegue, então pede pra ela tentar praticar um sorriso. Só que não dá muito certo. Ele chega até mesmo a comparar ela com o Dark Souls, cara. É o Dark Souls dos animes de romance. Pra você tancar a gente agora realmente é mais difícil que Dark Souls, cara. Dark Souls é bom, pelo menos. Ele então leva ela pra jogar boliche, ao estilo GTA 4, e começa a pensar sobre o corpo da Sumi. Eu não sei se eu me acostumei ou ele realmente só se tornou menos libidinoso. Eu não lembro tanto dele tá falando do corpo das outras o tempo todo, tipo, deu uma diminuída ou eu só me acostumei? A Sumi tenta jogar uma bola, mas ela acaba caindo no chão por nunca ter jogado boliche. O Kazuya pergunta a ela o porquê ele entrou nesse ramo, dizendo que não combina muito com ela. E ela faz uma mímica pra dizer que ela quer mudar isso nela, ela quer parar de ser ultra tímida. É uma dica, fazer vídeo no YouTube estranhamente ajuda nisso. Eu falo por experiência própria. O Kazuya decide pegar uma bebida, mas só de deixar ela sozinha, ela acaba cercada por trombadinhas. O Kazuya fica com medo inicialmente, mas vai pra lá pra levar ela pra longe. Vai se fuder, a dublagem dessa merda é muito boa, apesar de ser imensamente carioca. Eles saem de lá e a Sumi pede desculpas a ele pela situação que eles passaram, mas o Kazuya fala pra não esquentar a cabeça com isso, e ela decide pegar na mão dele, dando assim um sorriso. E atrás de tudo, lá estava ela observando. Isso mesmo, o diabo sem escudo, Mami. A cena corta pro Kazuya e ela indo tomar sorvete, e essa cena acontece. É engraçado que, apesar de Hate Your Girlfriend ser um anime merda, ele tem muitas cenas icônicas da fandom de anime, muita cena que a galera fez meme, muita cena, tipo, sabe, aquelas imagens, por exemplo, da vida real, de, sabe, passagem de anime da vida real, tipo, meu, just the two of us, we can make it. Ela pede pra ele lamber o sorvete, e ele aceita, o estilo Jailson. Eles continuam a tentar praticar tudo que for possível, até que caem numa situação desconfortável. O Kazuya decide ir ao banheiro pra limpar o sangue do nariz, e quando ele volta, ela tava lá. A porra da Mami tava lá. A Mami pede pra Sumi deixar eles a sós e a situação fica tensa. A Mami pergunta se a Mizuhara sabe e diz que o Kazuya mudou. E no fim ela decide ir embora, dizendo que vai guardar segredos, já que ela era ex dele. O Kazuya e ela finalizam o encontro e a Sumi agradece ele. O Kazuya fala que ela pode ir lentamente, que percebe que ela tá tentando e que ela é uma boa garota. A Sumi agradece novamente com um sorriso e termina assim. Só que não, ainda estamos na metade do episódio. A cena corta pra Mami se perguntando o porquê ela estava tão obcecada pelo Kazuya. Ela pesquisa o nome da Sumi na internet e acha o site de aluguel de namorada. Rapaz... E a cena corta pro amigo do Kazuya falando sobre sexo com amor e punheta depois do sexo, ok? Ele fala que era pro Kazuya mandar ver com a Chizuru, mas o Kazuya e o Kuri desconversam. Até porque ambos sabiam da situação, né? Estavam compartilhando aquele segredinho maroto. O Kazuya olha de longe a Mizuhara tendo um encontro e tenta levar os brothers pro fliperama. A Mizuhara chama o Kazuya para agradecer pela Sumi e fala que tava pensando em largar esse emprego, que ela finalmente poderia começar a trabalhar de atriz. Ela fala que já era hora de seguir em frente e que eles precisavam lidar com isso. O Kazuya então volta pro quarto e vai dormir, meio choroso, aquele choro meio de raiva, de... E a cena corta pro encontro da Mizuhara. E sim, era previsível. A Mami chamou a Mizuhara pro encontro. E assim, o episódio acaba. Tem muitos sentimentos, eu acho.
A segunda metade do anime de Rent a Girlfriend é exatamente como eu lembrava. É ruim? É, com certeza. Mas, cara, rever a primeira parte foi muito sofrido. A parte mais lenta do vídeo. Agora eu tô fazendo quase speedrun. Mas, tipo, porra, tava muito lento porque é muito ruim, cara. Na moral, não é um ruim tancável, é um ruim horrível. Finalmente, o último episódio. No início do episódio, voltamos pro povo do Kazuya em um encontro com a Ruka. Ele acaba citando sem querer a Mizuhara, mas ambos lidam bem com essa situação. O Kazuya até reflete um pouco sobre as qualidades da Ruka, mas ainda assim, ele não se sentia satisfeito com ela. Mesmo que no fim ele saiba que ele precisa superar a Mizuhara. Ele tenta levar ela pra um canto, pra tentar fazer ser oficial. Porém, acaba vendo o encontro das duas. Sim, a Mami tenta pagar a Mizuhara, que se nega a aceitar. Ela pergunta quando a Mami descobriu isso. E a Mami fala que descobriu por acaso o site de namorado de aluguel. As duas estavam num karaokê e ela pergunta qual música a Mizuhara tocaria com Kazuya. E ela diz... Se cantaria The Pegs ou Hawka. Que basicamente são as bandas que tocam a abertura e ending do anime. A Mizuhara pergunta por que a Mami agendou o encontro. E a Mami ignora, mandando ela cantar a abertura do anime. E o Kazuya tava lá do lado de fora, vendo tudo, percebendo que a Mami descobriu. A Ruka pergunta o que o Kazuya tava fazendo e eles decidem sair dali. A Mami pergunta pra que lugares do Kazuya leva. E voltamos ao Kazuya, incapacitado de se concentrar. Sua mente explodia das infinitas possibilidades e ele meio que acaba voltando. A Mizuhara tenta reverter a situação, mas a Mami continua e fala sobre ter ficado incrédula por saber que ela finge ser namorada do Kazuya há 1 ano. Caralho, imagina o dinheiro gasto. Ela fala que tem que acabar esse namoro de mentira e que o povo da faculdade acredita. Ela tenta emplacar uma suposta pena no Kazuya e fala sobre namoro sem amor, além de chamá-la de falsa. Amiga, você não tem nada a ver com isso, brother. Vai tomar no cu. No fim, elas vão embora e o Kazuya vai pro depósito, pensando como lidaria com isso. Ele bebe um galão de água e força um vômito, pra poder ser mandado pra casa. Ele vai correndo seguir as ruas até uma ponte. A Mami deixa claro não ser contra o emprego da Mizuhara. E a Mizuhara pergunta como ela se sente sobre o Kazuya. Ela fala que o Kazuya jurou fazer ela feliz e que ele não conseguia esquecer ela. E a resposta da Mami foi apenas perguntar o que a Mizuhara sente pelo Kazuya. Ela fala que a Mizuhara se apaixonou por ele e fica meio nesse clima. Então a Mizuhara chama o Kazuya de namorado. A Mami não acredita e começa a sair dali, mas a Mizuhara pega na mão da Mami, dizendo que a conversa não acabou. Ela fala pra Mami dar outra chance pra ele, que como uma namorada de aluguel, ela percebeu o quão importante é o amor, o quão é difícil se apaixonar por alguém, e se a Mami já pensou de verdade em se envolver de peito aberto, e talvez o Kazuya seja o cara certo pra fazer... Desculpa, eu não consigo levar a sério nesse ponto. Pra fazer ela feliz. E a Mami olha com nojo pra ela, dizendo pra Mizuhara não se meter. Hipócrita que fala. O Kazuya fica chorando depois de ouvir isso tudo. E a cena corta pra Mizuhara indo ver ele na casa dele. Ela pede pra passar e ele agradece ela. Ele conta que viu tudo e agradece por ela ter o defendido. E ela pede desculpa por não ter conseguido ajudar ele com ela. O Kazuya se pergunta por que ela tava tentando tanto ajudar ele e o porquê ela fazia tanto por ele. Olha... E ele finalmente admite amar ela, amar seu cabelo longo, seu jeito direto, a sua empatia. Era simplesmente inevitável. O Homem de Ferro. Sempre que ele a via, imaginava como seria se ela fosse a sua namorada. Ele enfim declara querer ela. E assim, o anime acaba. Assim como minha namorada, né? De aluguel, obviamente. Porque É sério mesmo. Tipo, eles tinham uma cena final realmente boa e eles mandam uma dessa. Vai se foder. A gente até tem mais coisa no pós-crédito, mas sinceramente eu tô cagando, porque essa cena é basicamente o que é Rent a Girlfriend. Uma grande feijoada. Nada acontece, nada verdadeiramente avança. Tudo regride a um nível de enrolação nunca antes visto. Animes nos anos 80 eram menos enrolados. Nos anos 2000, a porra de uma novela da SBT é menos enrolada que essa porra, cara. Intancável. Certo, vendo tudo isso, qual a conclusão desse anime? Bem, é complicado, então vamos por partes. Eu definitivamente não gosto do anime, e tenho o Kazuya como pior protagonista de todos. Mas é inegável que o anime consegue se segurar mais na segunda metade, e tem sim suas qualidades. O design dos personagens, eles são bons. Não à toa era muito usado naqueles memes, tipo, uma garota no anime na vida real, tipo, eles memes que botavam realmente uma música, uma edit, esse tipo de meme, tá ligado? A trilha sonora tem uma vibe bem Pokémon, sendo bem tranquila. Ambas as dublagens são incríveis, tanto a japonesa quanto a brasileira. Agora é hora dos defeitos. Os personagens desse anime. Eu deixei claro no início do vídeo que um dos principais problemas de Rent a Girlfriend é seu desperdício de potencial. O fato de seus personagens terem muitos defeitos abre muita margem pra evolução, pra qualidades brilharem. É algo que abre
caminho pra conflitos, situações pra um enredo interessante, mesmo com uma prerrogativa inicial esquisita. Mas a gente não tem isso, e no fim das contas a gente até tem uns conflitos aqui e ali, mas no fim do dia nada muda. No fim do dia o Kazuya não conseguiu se declarar direito, a Ruka tá até agora nessa situação que não anda, a Mami ainda tá viva e a Mizuhara, tá, ela tem uma certa mudança, já que agora ela tá mais próxima de largar o trabalho, mas tipo, de resto só não sobra nada. E sim, como citado, esse anime tem bem mais temporadas, mas eu não vou ver elas, porque no fim do dia nada muda. 10 anos atrás o mangá de Hate a Girlfriend era conhecido por estar numa espiral de sofrimento, era quase como se todo ano viralizasse alguma merda do anime, do mangá no caso. Tivemos Kazuya com a lança preparada imaginando a Mizuhara, teve a rejeição que a Mizuhara deu nele, que fez ela ser mais odiada do que ele por algumas pessoas, e por último, seu autor, Renji Miyajima. Sabe o autor de Re:Zero, Tapei? Porque sim, eu tenho que recitar Re:Zero todo o vídeo, puta que pariu. A gente sabe que ele ama a Emília, que muito motivo dele ter começado a escrever Re:Zero, muita coisa que ele gosta de Re:Zero é a Emília, mas ainda assim, ele deixa a Emília e o Subaru terem seu romance, terem beijo, ele deixa as coisas andarem. O Renji é tipo o Tapei, só que depois do crack. Diferente do Tapei, o Renji tá num nível bizarro de ficar tratando a Mizuhara como real, como namorada dele, além de ficar desenhando ela, como se ele estivesse tendo um encontro, tipo. Tanto que a galera até faz piada, falando que o motivo de ser tão arrastado é justamente esse, até falam que o autor vai ficar com ela no final. Ele mudou o visual do Kazuya pra deixar igual a ele, se inserindo totalmente na obra. Cara, eu tô sem palavras. Tipo, porra, se você for fazer isso, fazer no início, pelo menos a obra não seria tão arrasada. Sei lá, cara, é desanimador. Eu até queria fazer uma piadinha falando do possível final, mas só não tem clima. É uma comédia romântica que mal tem comédia e muito menos romance. Uma obra que, no fim do dia, não significa nada. Mas, tipo, não serve nem pra entretenimento, porque é uma merda. Você fica puto ou você não sente nada. Sendo atualmente a pior obra com relevância nesse gênero. Enfim. Tem algo que se salva? Você se pergunta. E sim, a sua abertura, Centímetro. Cara, eu não vou mentir, a abertura é a única coisa que me faz não esquecer esse anime. Ela é muito boa e combina perfeitamente com o dilema do Kazuya, da Mizuhara ser incrível, dele querer alcançar ela. Era uma música que eu era viciado em 2022, tanto na versão original quanto na versão brasileira que fizeram. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido do seu agrado. Admito que é estranho fazer um vídeo falando mal de algo. Porra, eu sou o cara que faz vídeo falando bem das coisas, fala das coisas que eu gosto, não das coisas que eu, nossa, eu não gosto, tipo, eu acho uma merda. Sei lá, ódio é uma palavra muito forte, eu não odeio, gente, mas definitivamente não gosto. Definitivamente é algo que eu olho com desgosto, com nojo. Tipo, eu realmente quis fazer essa exceção pra Hate a Girlfriend específico, tanto pra mim ele ser o pior anime que eu assisti, tanto pelo que ele acaba meio que representando pra mim na questão da abertura, porque sim, a abertura pra mim é o que fez esse anime não ser esquecido, porque ele era uma merda. E, tipo, cara, eu era viciado tanto na primeira quanto na segunda, que marcou um período na minha vida. A época que eu li, eu ficasse no Ulta, dos memes de Metal Gear Rising no iPhone, nossa, era muito foda, cara. Enfim, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu sei, foi longo, demorado, passei meses pra fazer ele, mas é isso. Deixa seu like, compartilha com alguém, por favor. Vamos fazer esse canal crescer, caralho. E é isso. Obrigado. Falou. Fui!